Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, na Revista Espírita, capítulo 9, o zoavo curador do campo de Chanos. E aí a gente vai para a parte 4. Esse texto é bem longo. Agora vou contar como um médium procedia, isto é, vou descrever uma sessão que não assisti, mas que me foi minuciosamente detalhada por vários doentes. O zoavo mandou entrarem os doentes. As dimensões do local limitam o seu número. Foi por isso, segundo afirmam, que ele teve que transferir-se do hotel da Europa, onde podia admitir apenas 18 pessoas por vez, para o hotel de La Meuse, onde eram admitidos 25 ou 30. Entram os que moram mais longe, são geralmente convidados a vir primeiro. Certas pessoas querem falar. Silêncio, diz ele. Os que falarem serão postos na rua. Ao cabo de 10 ou 15 minutos de silêncio e mobilidade geral, ele se dirige a alguns doentes, raramente os interroga, mas lhes diz o que eles sentem. Depois, passeando ao longo da grande mesa em redor da qual estão sentados os doentes, fala a todos, mas sem ordem, toca-os, mas sem gestos que lembrem os magnetizadores. Depois despede todos, dizendo a uns, estáis curados, ide embora, a outros, ficareis curados sem nada fazer, apenas tendes fraqueza. A alguns, mais raramente, nada posso fazer por vós. Eles querem agradecer, mas ele responde muito militarmente que não é preciso fazer agradecimentos e põe os clientes para fora. Às vezes lhes diz, vossos agradecimentos, dirige-os à providência. A 7 de agosto, uma ordem do Marechal veio interromper o curso das sessões logo após a interdição e, tendo em vista a enorme afluência dos doentes a Mormelon, tiveram que adotar em relação ao médium uma atitude sem precedentes. Como ele não havia cometido nenhuma falta e observava a disciplina muito rigorosamente, não podiam prendê-lo. Ligaram um plantão à sua pessoa, com ordem de segui-lo a toda parte e impedir que alguém dele se aproximasse. Disseram-me que seriam toleradas todas essas curas, contanto que a palavra espiritismo não fosse pronunciada, e não creio que tenha sido o senhor Jacob que a pronunciou. Teria sido a partir desse momento que agiram contra ele com rigor. De onde vem o pavor que causa o simples nome do Espiritismo, mesmo quando ele só faz o bem, consola os aflitos e alivia a humanidade sofredora? De minha parte, creio que certas pessoas temem que ele faça muito bem. Nos primeiros dias de setembro, o Sr. Jacob quis vir passar 2 dias em minha casa, cumprindo uma promessa eventual que ele tinha feito no campo de Chanos. O prazer que tive em recebê-lo foi decuplicado pelos serviços que pôde prestar a bom número de infelizes. Depois de sua partida, quase que diariamente, estava ao corrente do estado dos doentes tratados, e aqui dou o resultado de minhas observações, a fim de ser exato como um levantamento estatístico e a título de informações posteriores, se for o caso, aqui o cito nominalmente. Segue uma lista de 30 e tantos nomes, com indicação da idade, da doença e dos resultados obtidos. O Sr. Jacob é sinceramente religioso, dizia-me ele. O que eu não faço não me admira. Eu faria coisas muito mais extraordinárias e não ficaria mais espantado, porque sei que Deus pode fazer o que ele quiser. Só uma coisa me admira, é ter tido o imenso favor de ter o instrumento que ele escolheu. Hoje ficam admirados do que eu obtenho, mas quem sabe se num mês, num ano, não haverá 10, 20, 50 médiuns como eu e ainda mais fortes que eu. O Sr. Kardec, que procura e deve procurar estudar fatos como estes que se passam aqui, deveria ter vindo. Hoje ou amanhã posso perder a minha faculdade e para ele seria um estudo perdido. Ele deve fazer o histórico de semelhantes fatos. Então, assim, a gente percebe nesse trecho que ele é perseguido, né? Ele acaba sendo perseguido aí até mesmo pelos outros militares que querem entender o que ele faz, por que ele faz, né? Duvidam dos seus feitos e ele coloca, tudo o que eu estou fazendo não sou eu, é a espiritualidade, só que em momento nenhum ele usou a palavra espiritismo.
E ele se coloca à disposição do Allan Kardec estudar os seus feitos. Quando ele vai fazer a reunião, ele, com as pessoas necessitadas, as que vêm de mais longe, ele atende primeiro. A princípio, ele atendia de 10 a 15 pessoas, depois de 25 a 30. Então, é uma pessoa que está sendo usada pela espiritualidade para provar que existe a medicina espiritual, que existe a cura espiritual através da vontade, do desejo do ser humano que busca a sua melhora, o seu aperfeiçoamento. E ele é atendido. Muitos são atendidos, outros parcialmente e outros poucos não, porque ainda não chegou o seu momento, não teve o merecimento da sua cura. E aí isso começa a irritar aqueles que estão em volta, que querem entender esse processo pelo qual ele é capaz de produzir, né, essas curas, essas melhoras entre as pessoas. Mas é sempre assim. Se vocês observarem, todas as pessoas que passam a fazer o bem, começam a transformar o seu meio, transformar outras pessoas, elas acabam sendo perseguidas, elas acabam sendo motivo para desequilíbrios de outros que não conseguem compreender, não conseguem acompanhar os mesmos feitos, né? Às vezes por melindre, por inveja, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por pura maldade. Então, todos que estão sujeitos, todos que estão fazendo bem, estão sujeitos a serem perseguidos, sim, a se martirizar, né, a palavra. Eu estava vendo uma palestra esse final de semana, inclusive falando sobre isso. Todos os mártires, principalmente os apóstolos que seguiram Jesus, todos foram perseguidos tanto quanto Jesus, né? Todos morreram praticamente esfolados, crucificados, né? Se eu não me engano, só o João que não. Então, assim, e ainda assim viveu sempre, né, correndo, fugindo. Por quê? E se vocês forem ver, né, todos, Francisco de Assis, todos, né, Joana d'Arc, todos foram colocados assim em situações de risco, em situações de perseguição pelos seus feitos. Então, tudo que é diferente para o bem acaba sendo perseguido. Muitas vezes, eu como professora, eu me sentia perseguida. Às vezes eu sentia, né, porque era uma coisa assim meio sutil, né, devagarinho, que não é tão direto em você. E às vezes pessoas que vinham diretamente mesmo nessa perseguição, porque estava tendo transformação em sala de aula, estava tendo salas de aula comportadas, alunos bem desenvolvidos, alunos que eram respeitosos, coisas que para o dia de hoje é diferente, né? Hoje o certo é o aluno tá matando o professor, hoje o certo é o aluno tá transando na sala de aula com outro aluno. Então, assim, quando você pega uma professora que mantém uma sala em ordem, disciplinada, com regras, com princípios e valores bem elevados, e que essa pessoa, essa professora, ela está conseguindo obter alguns resultados, isso aí chama atenção, né? E aí vem aqueles que querem tirar fotinho junto. Se você não deixa tirar fotinho junto, você começa a ser perseguido. Então aqui, provavelmente, eu não sei o contexto todo, né? Mas pelo fato dele agir, ele ser um militar e ele agir com as curas, ele vai fazer com que os seus superiores reclamem. Ele está chamando atenção. E provavelmente vem aí uma perseguição em cima dele, né? Geralmente é o que acontece. E aí cabe a nós o quê? A resignação, a esperança, a perseverança, a resiliência, né? Para nós que buscamos fazer o bem e sofremos a perseguição, sofremos algum tipo de humilhação, para nós não é que a gente vai ser, como é que é, masoquista, que a gente vai gostar desse sofrimento. Claro que não, mas a gente tem que ter o entendimento que quem quer fazer o bem está sujeito ao mal, né? O mal vai vir para cima, e aí a gente tem que saber lidar com isso. Então, no caso dele aqui, não é muito diferente. Eu acho que o ponto de apoio desse texto para quem é médium, para quem quer desenvolver mediunidade, é saber que não é fácil ser médium. Você vai ser tentado, você vai ser julgado, você vai ser, né, perseguido. E você tem que ter o conhecimento, tem que ter o jogo de cintura para passar por tudo isso e continuar fazendo bem. Para quem é o que vai buscar a cura, sabe que só vai ter a cura se for de acordo com o seu merecimento.
né? Então, nem todo mundo que busca a cura é curado. E não é o médium que é ruim ou o espírito que está com ele. Também vai muito da pessoa, se é chegado o momento dela se curar ou não.